Paulo, pedindo para você discorrer sobre o apoio no luto. Tem uma daqui de Foz, aliás, duas de Foz. Uma pedindo dicas para os inversores se qualificarem para ajudar na dessoma dos entes queridos. Repete a segunda? Eu não ouvi. Dicas para ajudar na dessoma de ente querido. Uhum. Então, tem relação também com luto e tal. E tem uma outra que pergunta também algo próximo, que é ela pergunta como você pode explicar ou conversar numa reunião de família para desassediar o grupo ante uma dessoma na família. Ou seja, a relação da gente, no caso, principalmente inversores, né? Nessa relação com a dessoma ali acontecendo, né? Como é que pode ajudar, como é que pode entrar nessa questão do luto? Tá. Eu acho que é interessante a pessoa, primeiramente, ela se aprimorar um pouco como assistente, né? Então, eu vou só sugerir alguns pontos que a pessoa pode começar a pensar até da própria dessoma, que eu acho que quando a gente consegue pensar na nossa dessoma, a gente vai com mais desdramatização para auxiliar o outro. Então, eu penso, a princípio, né? Eu penso que para a gente conseguir ter essa averbação e ter mais cognição para ajudar melhor o outro, seria interessante a gente se programar para a gente ter uma dessoma homeostática, né? E alguns pontos que eu acho que seria interessante... eu vou falar dessa organização, essa preparação de pontos que eu acho importante para a gente dessomar bem, e depois eu vou falar do que eu acho que de forma imediata a pessoa pode fazer, né, sem se preparar antes. Mas é bom a pessoa já começar a pensar assim, em relação ao complexo dela, que quando ela pensa, se ela está dentro do veio proéxico dela, eu acho que naturalmente ela se ocupa em conduzir as pessoas que ela gosta, que ela tem afeto, que ela quer ajudar, também para essa condição, né, do completismo existencial. Então, é importante que a pessoa que assistir, ela pense primeiro, né, no completismo existencial dela, né, em relação ao egokarma, grupokarma, polikarma, ela está satisfeita, ou se ela precisa aprimorar alguma coisa para chegar ao completismo. E identificar a questão da saúde consciencial, se ela está realmente empenhada, né? Tem até um verbete da professora Fernanda falando sobre saúde consciencial, se ela está aplicada ali em cuidar do próprio holossoma para poder ter esse completismo. E também tem dois verbetes, que é o testamento vital, né? Interessante a pessoa... tem tanto o testamento universal quanto o testamento vital. Então, a pessoa começar a pensar que ela pode fazer uma assistência intrafísica depois que ela dessomar. Né? Então, por exemplo, o inversor que coleciona algum item interessante, para quem que ele vai doar esse item? Né? Já começar a pensar desde agora. Né? O inversor que é escritor, então ele tem ali a biblioteca dele, vai ficar para quem? Né? Os direitos autorais das próprias obras ele vai direcionar para quem? Para que não dependa da família autorizar ou não essa a questão do livro. Né? O inversor investidor, então para quem que ele vai direcionar os bens financeiros, o patrimônio material? E também o inversor tecnológico, né? Para quem que ele vai destinar também as máquinas, os aparelhos, as invenções que ele tem. Outra coisa que eu acho importante de pensar é a questão do testamento vital. Então, existe uma coisa que... o sinônimo disso é diretivas antecipadas de vontade, que é um aspecto que tem dentro da área da saúde, que é a gente já começar a pensar... caso eu tenha, né, se eu tiver uma doença ali num estágio que ela não tem cura, e em algum momento da evolução, da progressão dessa doença, eu não vou ter lucidez para tomar decisões sobre a minha própria saúde, sobre como que eu quero ser cuidada, né, ou outras questões, se eu quero ser cremada ou não, se eu vou doar órgãos ou não. Então, a pessoa, no momento que ela está lúcida, que a enfermidade não progrediu, é importante ela ter essa clareza, já deixar claro por escrito o que ela quer que seja feito.
Outro ponto importante é o kit da Dessoma, que é outro verbete que a nossa amiga Socorro fez, que se refere ao kit da morte biológica. Então, é uma outra forma da pessoa se organizar em relação à própria morte, né, a própria Dessoma, que ela toma essas providências, né? O kit de morte biológica é assim, que providências a própria Consim, né, que está lúcida, que ainda não descartou o corpo físico, ela ainda está aqui no material, na vida intrafísica, que providências ela pode tomar, né, para facilitar esse momento, né? Porque depois os familiares e os herdeiros que vão ter que dar continuidade no que ela iniciou. Então, nesse verbete, a professora traz a organização de 29 itens, né, são aspectos mais relacionados ao intrafísico mesmo, para facilitar essa organização, para facilitar que o responsável, a consciência que for fazer o inventariado, a consciência inventariante, ela possa dar encaminhamento para as coisas de um jeito mais organizado, né? Então, é isso, né? Então, complexo, saúde consciencial, pensar no testamento, né, do inversor, para quem que vai minhas coisas, né, porque eu quero continuar fazendo a assistência dentro da minha linha proéxica, então para onde que eu vou doar essas coisas? Questão do testamento vital, né, então como que eu quero dessomar? Tem uma equipe de saúde também que eu confio para me atender nesse momento, que aí eu acho que seria ideal até a questão dos cuidados paliativos, né, para todas as pessoas. E o kit dessoma, que são essas 29, né, itens bem interessantes que a professora sugeriu. Então, eu entendo que se a gente tem essa visão, né, já com a gente também vai conseguir, nesse momento de luto, orientar as pessoas, né, que elas tenham essa orientação, né, do que elas podem fazer para que as coisas sejam, tenha essa organização, né, essa tranquilidade maior. E, no caso, ela perguntou da ajuda à família? De como falar com a família, né? Então, o primeiro ponto, né, a intenção de ajudar, né? Eu coloco lá na definologia, né, que o inversor dessomatologista, né, serve para quem tiver interesse em assistir também, ele vai focar em atuar como mini peça lúcida. Então, o foco é o que é melhor para fazer para aquele familiar, para aquelas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Então, nesse ponto, eu entendo que o parapsiquismo, né, a gente procura mandar energia. Às vezes você não vai falar nada, mas você vai mandar energia para a pessoa. Você vai buscar se linkar a um amparador que possa auxiliar ali aquela equipe, aquele grupo, né, familiar. Né, então, você vai se linkar a ele. E, a partir disso, você vai tentar buscar entender melhor o contexto da família. Né? Isso inclui a escuta. Né? Às vezes, uma coisa simples que a gente pode fazer é escutar. Né, o que a pessoa tem a dizer, como ela está se sentindo, quais são as dificuldades dela. E, a partir daí, você vai tateando qual que é a melhor abordagem para aquela pessoa. Né? Então, tem uma pessoa que você vai, de repente, ter que falar mais firme para ela entender determinado aspecto, para outra você vai precisar ter um acolhimento inicial mais de acolhê-la no sentido de ajudar ela a se tranquilizar. Enfim, aí a partir disso você também vai identificar qual tares ali é possível, o que você pode falar, né? Aí de novo entra no que a pessoa entende, mas eu acho que a princípio é essa disponibilidade genuína de entender, não julgar a pessoa, não simplesmente achar que ela está desequilibrada e ficar contrapensionizando ela. A princípio é isso que eu posso Agora, só lembrando, né, Muriel, que apenas a holosfera, a pensenidade, a exteriorização de energias de alguém com um padrão mais homeostático, né, já ajuda muito, você não acha? Sim, na prática. O holopensene em si, ele já dá... a energia já ajuda num desassédio, numa tranquilidade. E aí eu só queria comentar que eu lembrei, eu comentei na tecnologia... Tem o Plano B, um livro chamado Plano B, que a autora ela vivenciou isso, né? O marido dessomou de uma forma inesperada, era saudável e tal, mas dessomou de uma forma inesperada. Ela comenta, eu não lembro o nome aqui certinho, mas que fala deixa eu ver em tecnologia, mas a técnica é a seguinte, vê se você acha. Mas a técnica é a seguinte, a pessoa que está diretamente envolvida com o problema, né, que tinha um contato mais próximo, no caso ela, com o marido, ela vai analisar quem que precisa, a princípio,
do suporte dela, né? Pessoas que estão mais frágeis que ela naquele momento e que precisa desse suporte dela, que no caso ela elencou como os filhos, né? Os filhos pequenos. Então ela fala de um círculo, né? Então no círculo, no centro é quem ela precisa assistir, no caso os filhos. E fora do círculo seriam as pessoas que têm condições de ajudar ela, né? Então são as pessoas mais próximas, no caso a mãe, ela sugeriu, né, como a sogra, a mãe, que podem assisti-la. Aí as pessoas que estão mais longe, né, desse vínculo mais próximo, os amigos, os colegas. Então vai se formando um círculo para a gente entender essa interassistencialidade, como ela pode ser realizada. Né? Então, no caso, as crianças poderiam receber assistência de todos e ela assistência das pessoas que estão mais distantes daquele evento. Né? Então, eu só queria comentar, porque eu achei interessante essa visão dela, né, de quem conseguiria contribuir.